Bem pessoal, hoje ao canal trago-vos novidades fresquinhas por parte da Google. Vou aproveitar então para fazer o unboxing e primeiras impressões destes equipamentos que vocês estão a ver. Tenho de um lado o Pixel 9 e do outro lado o Pixel 9 Pro XL. E assim como as capas protetoras, porque vocês já devem ter reparado que os Pixels têm sempre as câmaras muito saídas e ficam sempre melhores com capas. E eu quero aproveitar este vídeo então para fazer o unboxing. Como podem ver, isto ainda está totalmente fechado, quero ver com vocês. Fazer umas primeiras impressões, ligar e fazer aqui alguns testes iniciais. No entanto, o objetivo também é vocês deixarem algumas questões, se as tiverem, e eu depois poder responder quando fizer as análises. Comparativamente com os modelos anteriores, estamos a ver aqui um aprimoramento por parte da Google. Estamos a ver aqui algumas melhorias, não é assim um salto muito significativo. Nós já sabemos que de um ano para o outro não existem assim saltos muito grandes. Existem sempre aqui mesmo melhorias para os tornarem cada vez melhores e para otimizarem também aqui a integração com a inteligência artificial. Não nos podemos esquecer que a Google desenha então o processador, desenha tudo dentro de casa, mesmo para preparar para funcionar tudo com a inteligência artificial, com o Google Gemini, para terem a certeza que tem a melhor integração possível com o smartphone. E estes dois smartphones continuam a ser cada vez mais virados para a inteligência artificial. Ou seja, temos smartphones com um hardware excelente e depois com uma integração com inteligência artificial, quer seja para nos ajudar às vezes a pesquisar e-mails, a ajudar em certas questões em que nós perguntamos ao Gemini e ele nos responde, ou então também o que estes smartphones tentam ser é serem umas boas ferramentas de pós-edição. Tanto é que existem algumas features que foram adicionadas a estes smartphones para podermos tirar fotografias de formas diferentes, para podermos depois melhorar o framing da fotografia. Se não tiramos a fotografia com o melhor ângulo, depois podemos fazer algumas melhorias. Existem sempre aqui coisas que são adicionadas ao smartphone para vocês poderem utilizar a inteligência artificial sem terem que fazer assim grandes coisas. Ou seja, só estarem a utilizar o smartphone já estão a utilizar a inteligência artificial e melhora bastante a nossa utilização. Vocês já viram quando eu fiz a análise também do smartphone anterior, do 8 Pro, ou do 8 ou do 8A, vocês já viram que a parte da inteligência artificial é aqui uma mais-valia que a Google está a introduzir sempre nos smartphones. Em relação a estes dois smartphones, como vocês podem ter reparado, eu recebi o 9 numa cor que eles chamam Winter Green e recebi o 9 Pro XL numa cor que eles chamam Rosa Quartzo. No entanto, independentemente das cores, nós nunca nos podemos esquecer que depois vamos utilizar com capas, portanto a cor às vezes nem é tão significativa, pelo menos para a análise e para a minha utilização, a cor não me faz diferença porque eu depois ponho a capa e vocês nem sabem de que cor é que era realmente o smartphone. Portanto, só para termos aqui uma pequena introdução em termos de especificações, claro que eu não vou debitar todas as especificações, só vou debitar aqui algumas diferenças que vocês podem ver do 9 para o 9 Pro XL e depois, claro, também temos o 9 Pro, que eu não tenho aqui neste momento, mas a diferença é praticamente o ecrã, é terem um 9 Pro XL com o tamanho do 9, porque em termos de características vai ser praticamente o mesmo que o XL, em termos de hardware, em termos de funcionalidades, em termos de câmaras, que é a parte principal, acaba por ser idêntica a este. Se vocês querem ter mesmo o topo dos topos, mas não querem ter um smartphone com um ecrã de 6.8 polegadas por acharem que é muito grande, podem ir para o Pro e têm um smartphone com um ecrã de 6.3 polegadas e com as características máximas. O que é que nós podemos ver aqui como mais diferenciador entre os dois smartphones? Temos então os ecrãs, passamos de 6.3 neste para 6.8. Passando para a questão das câmaras, no 9 temos uma câmara frontal de 10.5 megapixels, enquanto que no Pro temos uma câmara frontal de 42 megapixels. Nas câmaras traseiras, os dois módulos principais são iguais, ou seja, temos uma câmara principal wide de 50 megapixels e depois temos uma ultra wide de 48 megapixels e no Pro temos também uma teleobjetiva de 48 megapixels. Claro que em termos de RAM temos 12 GB de RAM versus 16 GB de RAM, mesmo assim 12 GB de RAM eu acho que já é mais que suficiente. E depois, claro, também temos a questão da bateria, 4700 mAh para 5060 mAh, ou seja, temos uma bateria maior também por causa de termos um ecrã maior. No entanto, claro que em relação ao resto das características, vocês podem sempre passar no site e verem todos os detalhes. Aqui o que vocês podem ter certeza é que as maiores diferenças é o tamanho do ecrã, terem um ecrã melhor e com mais brilho nas versões Pro, que poderá fazer diferença para algumas pessoas, e termos a questão da teleobjetiva, que também só existe no modelo Pro, e claro também a questão da câmara frontal. No entanto, em relação ao processador,
temos o Tensor G4. Portanto, eu acho que já falei bastante. O objetivo agora aqui é tirá-los da caixa e ver se eu já consigo utilizar assim de uma forma rápida, pelo menos para vos mostrar aquela questão da parte da fotografia, das coisas extra que nós temos, só para vermos como é que funciona. Vamos fazer aqui o unboxing do XL, do 9 Pro XL. Portanto, temos aqui isto para tirar, para podermos então tirar esta proteção para o lado. Portanto, temos aqui o nosso Pro XL. Temos aqui a parte das nossas instruções que acho que ninguém lê. O nosso smartphone propriamente dito e só temos um cabo de USB para USB-C. Portanto, já seria de esperar, não temos então o transformador. E temos aqui o nosso smartphone, então, com um aspecto muito diferente do anterior em termos de bordas e em termos de ser mais reto, como podem ver, e depois temos esta cor então, e vamos ligando isto, só para verem aqui algum detalhe do smartphone. Enquanto isso ele vai ligando, vamos tirar também aqui a capa para proteger as costas do smartphone. E como eu estava a dizer, não faz a diferença então a parte das costas da cor que vocês escolhem, a não ser que andem sem capa. Temos aqui a nossa capa para colocar. E como podem ver, em termos de aspecto, é assim que fica, portanto, já não faz diferença nenhuma e a capa encaixa muito bem. E vamos ver o outro também. Em termos práticos, vai ser a mesma coisa. Tirar aqui esta parte. É sempre ótimo pegar num smartphone novo e tirá-lo da caixa. E aqui está a apresentação totalmente igual. Instruções aqui, manual de instruções, de garantia e afins. Quase nunca ninguém vê. Temos também o nosso cabo de Type-C para Type-C. E temos aqui o nosso smartphone. Como podem ver, em termos de apresentação, acaba por ter uma apresentação igual a este. Só temos aqui as nossas câmaras. Em vez de termos 3 câmaras, temos 2 câmaras. E temos o mesmo tipo de design, como podem ver. E depois temos também a nossa capa, só para vocês verem que em termos práticos fica com o mesmo tipo de apresentação idêntico. Portanto, podem ver a capa, o nosso smartphone, e basicamente as costas ficam totalmente protegidas, fica tudo protegido e as câmaras também têm aqui uma pequena borda para termos a certeza que se o smartphone ficar pousado não vai raspar em nada. Portanto, acaba por ser o mesmo aspecto que o outro. Portanto, este já está ligado, este está a ligar. E como podem ver, lado a lado, aqui a diferença é aqui então do 6.3 para o 6.8 e termos aqui a presença das 2 lentes versus 3 lentes e também ter ali o sensor de temperatura, como o anterior já tinha. E depois na parte da frente, claro que também temos aqui praticamente a mesma coisa. Vamos só passar aqui pela configuração inicial. Outra coisa que estes smartphones já têm que os anteriores não tinham é esta questão do SOS no Pixel, o satélite SOS no Pixel, que nós podemos utilizar, ou seja, num sítio em que uma pessoa não tenha rede, consegue na mesma pedir ajuda se for necessário. Portanto, isto também será uma funcionalidade que dá para utilizar nestes novos smartphones, que os anteriores não tinham. E aqui está, já estão os 2 ligados. Portanto, para já eu não sei se vão conseguir notar aqui diferenças no ecrã,
significativas, pelo menos a mostrar-vos assim. Se vocês não precisarem da teleobjetiva, o 9 continua a ser aqui uma solução mais económica, ou seja, temos a solução mais barata e a solução mais cara. É uma questão mesmo de vocês verem o que é que precisam. Mas eu agora, só para tentar mostrar aqui rapidamente algumas funcionalidades, só aqui um pequeno corte para poder fazer a atualização das aplicações todas, que ele já está aqui a fazer a atualização, para depois ver se vos posso mostrar pelo menos aqui algumas funcionalidades. A few moments later. O que vos posso mostrar já aqui é, em termos de fotografia, temos então estas opções todas, deslocamento da ação, exposição prolongada, temos então o Adiciona-me, que será para nós tirarmos então uma fotografia e depois podermos adicionar outra vez outra pessoa, que isto claro que depois vou ter que mostrar com mais gente, aqui não dá muito bem para exemplificar isto. Depois tem o retrato, foto, visão noturna e panorama, e depois temos no vídeo, temos então o efeito esbatido, em vídeo temos o efeito de deslocamento, visão noturna, que consegue otimizar as nossas filmagens, câmara lenta e time-lapse. Em relação às fotos tiradas, só para vos mostrar então o Magic Editor, temos a possibilidade de editar, temos esta opção aqui, e ele tem logo a sugestão então do enquadramento automático, em que ele tenta descobrir qual é o melhor enquadramento e faz com a inteligência artificial o preenchimento do resto das coisas. Como podem ver, ele tentou ter diferentes enquadramentos. Esta é a fotografia original, ele aumentou-a, por exemplo aqui, como podem ver, ele imaginou os cantos então, e além disso podemos então, por exemplo, definir aqui uma zona, e eu posso reinventar esta zona, posso, por exemplo, reinventar como moedas. E aqui está, como estão a ver, na zona que eu pedi, ele adicionou moedas, e esta imagem então tem aquela parte que não estava incluída, que tem moedas. E ele dá-me sempre algumas sugestões para eu depois escolher a imagem que prefiro. Mas acho que esta primeira imagem dá para ter ideia então das possibilidades que nós temos aqui de adicionar coisas às fotografias, ou então podemos na mesma, eu posso agora pôr um visto, dizer que aceito esta fotografia, e agora podia dizer isto aqui, e quero apagar. E como podem ver, em termos práticos, estamos a pegar numa fotografia que tiramos e estamos aqui a fazer uma fotografia totalmente diferente. Portanto, ele aqui, ao apagar, como já tinha as moedas, tentou adicionar ainda mais moedas, em vez de apagar por completo o desenho. E depois, por exemplo, temos o Gemini. Por exemplo, posso tirar uma fotografia. Ele está-me aqui a dar a resposta em inglês, depois tenho que mudar as definições, então para mudar as respostas em português. Mas como podem ver, são estas as funcionalidades que eu tenho então para vos mostrar aqui do Pixel 9 Pro XL. E depois temos aqui o nosso Pixel 9, que claro tem um ecrã mais pequeno, mas em termos de aspecto é exatamente a mesma coisa. E em termos de funcionalidades, como podem ver, não temos então as 5 vezes, porque não temos teleobjetiva. E em termos de câmara, temos deslocação da ação, exposição prolongada, retrato, foto, visão noturna e panorama. Como podem ver, não temos tantas opções como temos no modelo Pro. Em termos de vídeo, temos na mesma o efeito cinema, efeito esbatido, vídeo, câmara lenta e temos o time-lapse. E se formos também às fotos, podemos ir aqui ao editar e como podem ver, vamos ter um efeito semelhante ao que eu fiz no modelo Pro. Sendo assim, acho que estão aqui as primeiras impressões e o unboxing destes dois smartphones. E agora mais para a frente vou ter que os utilizar. Vou utilizar o XL como o meu smartphone principal. Este vai ser o secundário. Vou andar a tirar aqui umas fotografias, andar a utilizar, ver como é que se comporta a bateria. E depois mais para a frente vou-vos poder fazer a análise. Como sempre, se tiverem alguma questão, se quiserem ver alguma coisa testada detalhadamente, deixem nos comentários, que eu assim, enquanto vou utilizando, vou fazendo esses testes. Aqui os meus testes vai ser mais em relação à duração da bateria, ver como é que é o comportamento nas aplicações que eu costumo utilizar, instalar alguns jogos, instalar outras aplicações diferentes. Para já ainda não fiz nenhuma instalação nem nenhuma configuração muito significativa, mas quero ver também como é que se comporta a câmera comparativamente com o 8 Pro que eu já tinha, e ver aqui estas pequenas melhorias, estas pequenas nuances que nós temos em relação à inteligência artificial, e também ver
quais são as funcionalidades que nós conseguimos utilizar realmente em Portugal, porque já sabemos que algumas coisas relacionadas com a linguagem e a inteligência artificial nem sempre ficam disponíveis logo no momento de lançamento para Portugal. É uma questão de eu depois ver como é que vai ser o comportamento. Mas espero que tenham gostado então aqui destas primeiras impressões ao mesmo tempo que eu. Para já não estou desiludido. Isto realmente parecem ser modelos com um design aprimorado e com funcionalidades aprimoradas comparativamente com o modelo que foi lançado no ano anterior. E para já estou a gostar do que estou a ver. Este design também até acho que é mais apelativo. Claro que em termos de design é sempre de gosto, mas parece que temos aqui mesmo uns smartphones premium, flagship e com tudo que nós podemos esperar num smartphone. E claro, não se esqueçam, ainda continua a dar para fazer chamadas. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que até receber novidades. E vemos no próximo vídeo.